E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da revisão com o Fred. E dessa vez a gente vai estar fazendo vídeos para prova de física, que é a última prova, né? Graças a Deus. Já estamos próximos das férias. E aqui eu vou estar resumindo com vocês aquela atividade de revisão que a professora disponibilizou, que também ela já fez um gabarito da atividade, mas eu resolvi que utilizo ela como base para a gente passar sobre alguns conceitos importantes e retomar algumas partes da matéria. Então vamos começar com a primeira questãozinha aqui. Então ele diz o seguinte: a figura a seguir foi tirada do aplicativo usado em nossa primeira aula e representa um exemplo do sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Então o que que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar como é que funciona essa engenhoca dentro de uma bicicleta. Então a gente vai ter duas engrenagens, a engrenagem A e a engrenagem B, unidas por uma polia, ou seja, elas não dividem o centro, ou seja, elas não são acopladas pelo eixo, elas são separadas e unidas por uma polia, ok? Então o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter esse sistema de transmissão, tá? A engrenagem A tem um raio de 60 centímetros, que conecta a engrenagem B com um raio de 2 centímetros através da correia P. Suponha que o motor faça com que a engrenagem age no sentido horário com frequência de 3,2 Hz. Então, assim, se ela está fazendo com que ela gire no sentido horário, a engrenagem B, que é a primeira coisa que ele pede, também tem que seguir no sentido horário, porque se ela tivesse ligado no sentido oposto, a bicicleta não ia fazer um movimento circular. Então, é o horário. Essa é a primeira resposta. Agora, a velocidade angular da engrenagem A. Como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Eu já resolvi isso aqui, mas a gente vai fazer todo o processo juntos. Então, para resolver isso aqui, pessoal, ligando aqui ao whiteboard, a gente vai ter que lembrar uns conceitos importantes. Por exemplo, a velocidade angular. A velocidade angular, quando a gente está usando, quando ele deu a frequência, a gente vai ter que lembrar daquela fórmula. A gente tem que lembrar as diferentes relações de velocidade angular, porque tem vários tipos de fórmula que envolvem a velocidade angular. A gente vai ter que escolher a correta. Nesse caso, ele deu a frequência para a gente. Então, a velocidade angular aqui vai ser a mesma coisa que o quê? Que 2π vezes a frequência de A, né? No caso, que é a engrenagem que a gente está querendo descobrir a velocidade angular. Então, era 2, né, aqui, vezes 3, porque ele quer que a gente adote o π como 3, vezes a frequência de A, que no exercício era 3,2. Fazendo essa continha, a gente acha 19,2, tá? Essa é a letra B, tá? Então é isso. Então essa aqui é a letra B. Agora, ele diz o seguinte, a velocidade da correia. Então o que a gente vai ter que ter em mente? A gente vai ter que ter em mente aquelas também velocidades. Essa aqui vai ser, no caso aqui, a velocidade linear, porque a velocidade linear vai ser igual em qualquer ponto dessa correia aqui. Então a gente vai ter que a velocidade linear aqui vai ser igual à forma que envolva a velocidade angular que a gente acabou de resolver no último exercício. Então, qual será ela? A gente vai ter o quê? Que é a velocidade linear em A, no caso pode ser em qualquer ponto da polia, vai ser a velocidade escalar de A vezes o raio de A. Tá? Essas duas fórmulas aqui, vocês não podem se esquecer, porque elas são as que envolvem as frequências, geralmente as que mais caem nas provas. Então, isso aqui vai ser igual a 19,2 vezes o raio de A, que no caso é 0,6, é 60 centímetros passando para metros, certo? Então, 0,6, que é igual a 11,52, tá? Essa aqui é a velocidade, ok? 11,2 radianos por segundo, tá? Eu só não escrevi a unidade de medida porque já tá no exercício, ok? Metros por segundo. Agora, a última, a frequência de rotação da engrenagem B. P não, B. Frequência de P. Então ele quer saber a frequência de B. Então o que a gente tem que ter em mente de novo, pessoal? A gente tem que ter em mente que o quê? Que essa polia aqui, nesse caso, as velocidades escalares delas vão ser iguais. Então, o que a gente pode fazer? Em qualquer ponto. Então, D, a gente vai ter que a frequência de A vezes o raio de A vai ser igual à frequência de B vezes o raio de B. Isso a gente aprendeu nas primeiras aulas que tinha, lembra? Aquelas relações quando os eixos são acoplados, quando os eixos não são acoplados. Quando os eixos não são acoplados, essa aqui é uma das relações cruciais, ok? Então, vamos aqui voltar para não atrapalhar isso. Então, vamos lá. Então, como é que funciona isso aqui? A frequência de A, a gente descobriu que está dando no exercício que é 3,2, vezes o raio de A, que é 60, vezes a frequência de B, que é o que a gente quer descobrir, vezes o raio de B que ele deu, no caso, 2, tá? Então, a gente vai ter 3,2 vezes 60, que é no caso da 192, vezes a frequência de B, vezes 2. Portanto, a frequência de B vai ser igual a 192 dividido por 2, que no caso é 96. Ok? Então, o que a gente tem que lembrar quando a gente aborda exercícios desse tipo? A gente tem que lembrar essas relações, em qual sentido vai, entendeu? Se está acoplado ou se não estão acoplados os eixos, e fazendo as relações, e não esquecendo das formas, obviamente. Bora para o segundo exercíciozinho aqui embaixo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos limpar essa whiteboard aqui e partir para o segundo.
As montanhas russas são uma das principais atrações em parques de diversões, grande parte do seu apelo consiste nas curvas realizadas a velocidades relativamente altas, que produzem acelerações intensas nos usuários. Para quantificar a sensação que sentimos quando passamos pelo no ponto mais baixo de uma curva, suponha o carrinho de 400 kg partir do repouso de uma altura h igual a 11 metros, entrando numa curva vertical de raio 5. Então, a gente tem quais forças aqui, pessoal? A gente tem a força peso, a gente vai ter a aceleração centrípeta e a gente vai ter a força normal, certo? Essas são as forças que estão em xeque aqui. Então, a primeira pergunta que ele pede é, ao passar pelo ponto mais baixo, qual que vai ser o valor da energia cinética? Então, quais são os valores que a gente vai ter aqui? Se ele vai estar passando pelo ponto mais baixo, vai estar em ação a energia cinética, obviamente, e vai estar em ação o quê? A energia gravitacional, M vezes G vezes H. Então, nesse caso aqui, na primeira, a energia cinética vai ser igual a essa energia. Então, vai ser igual a M vezes G vezes H. Concordam comigo? Então, a energia cinética vai ser igual a 400 vezes 10 vezes 11, que é igual a 440 vezes 10 ao quadrado. Ok? Essa é a primeira resposta. Agora, a segunda pergunta que ele faz é justamente o quê? É o valor da aceleração centrípeta. Então, antes da gente entender, para a gente achar o valor da aceleração centrípeta, a gente precisa achar o valor da velocidade. Para achar isso, a gente vai ter como mente a base que a gente acabou de descobrir, que é o valor, que é a fórmula do quê? Da energia cinética. Então, a energia cinética, nesse caso aqui, é isso. Então, a gente sabe que a energia cinética é igual a 440 vezes 10 ao quadrado, que a gente acabou de achar no exercício anterior, vezes m vezes v ao quadrado sobre 2. Estamos se valendo daquilo que a gente achou aqui e utilizando e decifrando a fórmula, ok? Então, a gente sabe o quê? Que 880 vezes 10 ao quadrado é igual a 400 vezes v ao quadrado. Portanto, a gente vai ter o quê? Que isso aqui dividido por isso aqui vai ser v ao quadrado é igual a 220, ok? Vamos marcar isso aqui por enquanto, porque isso não é a resposta. Agora ele quer o quê? Então, aceleração centrípeta. Então, vamos lembrar da forma da aceleração centrípeta. É igual a velocidade ao quadrado sobre o raio ao quadrado. Portanto, 220 sobre, nesse caso aqui, o raio é 5. Então, 220 dividido por 5, 44. Ok? Essa é a resposta da B. Então, o que a gente fez aqui nesse problema? A gente na primeira parte da questão, a gente teve em mente a utilização das conservações das forças e para achar o valor da energia centrípeta, da energia centrípeta em relação à energia gravitacional. E na letra B, a gente utilizou a fórmula da energia centrípeta para achar o valor da velocidade e depois aplicar, não, aonde a gente vai aplicar? Na forma da aceleração centrípeta. Beleza? Bora para o C aqui. Vamos apagar isso aqui. E o C. O C, ele pede o seguinte. O C, ele pede que que a gente calcule a força normal que tem nessa parte da pista. Então, como eu havia falado para vocês, pessoal, a força normal, nesse caso, ela vai ser o quê? Então, você tem aqui, você tem a sua montanha-russa com as forças específicas. Você tem aqui a força peso para baixo e a normal para cima, certo? Então, nesse caso aqui, para que a gente tá como se fosse uma valeta, certo? Qual que era a situação da valeta? Lembram? Vocês têm que ter isso em mente. Que a força normal vai ser menor que o peso, tá bom? E isso vai ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração centrípeta, porque a gente está utilizando o quê? As forças existentes nesse movimento. Então, a força normal menos o peso, que seria 400 vezes 10, no caso 4.000, é igual a 400 vezes a aceleração centrípeta calculada no exercício anterior, que é 44. Fazendo essa conta, a gente vai ter que a aceleração centrípeta é igual a 17.600, que a força normal, perdão, 17.600, mais 4.000, que é igual a 2.216.000 ou 216 vezes 10 ao quadrado. Ok, pessoal? Essa seria a resposta do C, valendo-se das forças nesse movimento. Ok? Bora para o próximo. Bom, no dia 30 de março de 2020, ocorreu o lançamento bem-sucedido do foguete da SpaceX com 2 astronautas a bordo. Pouco mais de um ano antes, em dezembro de 2018, foi lançada a sonda Chang'e 4, batizada em homenagem à deusa chinesa da Lua, que pousou no lado oculto um mês depois. A figura a seguir mostra a trajetória percorrida por uma sonda em determinado momento. Suponha que a sonda se encontre em um ponto A alinhado com os centros da Terra e da Lua, uma distância de x igual a 0,4d do centro da Terra, sendo d a distância entre os seus centros.
Ok, então nesse ponto A, o campo gravitacional gerado pela Terra vale. Então, beleza. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui é um problema um pouquinho mais complicado, mas dá para a gente entender juntos aqui. Bom, então o que ele diz? Ele quer saber justamente o ponto, ele quer saber o ponto, ele quer saber quanto vale o campo gravitacional nesse ponto. Então, o que a gente vai se valer? A gente vai se valer da seguinte coisa. Então, vamos lá. Letra A. Então, ele quer saber o campo gravitacional. Para isso, a gente vai utilizar a fórmula da força gravitacional, que é o quê? A gente vai isolar o G na fórmula da força gravitacional, que é G vezes a massa da Terra sobre a distância ao quadrado, ok? Nesse caso, a distância seria x ao quadrado. Então, essa é a fórmula que a gente vai estar usando para achar o quê? O campo gravitacional, que é o Gzinho. Então, o Gzinho vai ser igual a força do campo gravitacional, que é dado, que é 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24, sobre o quê? Essa distância é o que pega, porque a distância, ele diz bem claro aqui, que a distância é 0,4 do centro da Terra, tá? Sendo D a distância entre os seus centros. Então, é 0,4 vezes o quê? Vezes a distância do centro entre a Terra e a Lua, certo? Isso tá dado aqui no problema, está explicado para a gente como é que a gente calcularia essa distância. Então, seria 0,4 vezes 4 vezes 10 a oitava, ok? Então, seria justamente isso, elevado ao quadrado, obviamente. Então, como é que ficaria isso aqui, pessoal? Ficaria 0,4, né? Vezes 4 vezes 10 a oitava, elevado ao quadrado. Fazendo essa continha, a gente vai achar que o valor é 15,7 vezes 10 a menos 3, tá? Esse é o valor do campo gravitacional, ok? Agora, a letra B. Na letra B, ele pergunta o seguinte: aproximando-se da Lua, a sonda entra em uma órbita lunar circular de altitude h igual a 5,2 vezes 10 a sexta, acima de sua superfície. Considerando apenas a interação gravitacional entre a sonda e a Lua e desprezando a força gravitacional da Terra sobre a sonda, a velocidade orbital da sonda ao redor da Lua vale. Então, nesse caso aqui, a gente está se valendo do quê? Da Lua, não mais da Terra, ok? Então, o que a gente vai ter que entender? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter o quê? Interação entre forças. A força cinética, nesse caso aqui, tá? Energia cinética, tá? Que é a massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio, que é igual ao quê? A G vezes ml vezes m sobre raio ao quadrado. No caso, isso aqui é o quê? É interação entre as forças. Por quê? Porque ele diz que é uma órbita circular. Então, a gente vai ter a energia cinética e a gente vai ter, obviamente, a energia gravitacional. Então, vai ter um equilíbrio entre essas forças. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, portanto, que a velocidade ao quadrado vai ser igual a 6,7 vezes 10 a menos 11, Gzão, vezes a massa da Lua, que é 7 vezes 10. 7 vezes 10 a 22 sobre o raio ao quadrado. Nesse caso aqui, o raio ao quadrado vai ser o quê? Vai ser a soma de 1,8, porque é da onde vem, certo, pessoal? A gente não pode esquecer de onde vem 1,8. O 1,8 ele está vindo aqui justamente do raio da Lua, porque a gente está se valendo da Lua nesse caso, mais o valor da altitude circular. Então, a gente está somando o 1,8 de 52,6, mais 52,6, tá? Então, é isso que a gente está fazendo, está somando, porque a gente não pode desconsiderar a altitude, porque a gente está relacionando duas coisas, duas forças, vezes 10 vezes 10 a sexta, porque é a unidade de medida de ângulo, certo? Fazendo essa continha, a gente vai achar que o valor é 8,18. Então, aproximando isso para 8,2, ok? Então, seria essa aqui a resposta da 3. Bora para 4. Elétrico uniforme usando duas placas planas e paralelas eletrizadas com cargas opostas, separadas por uma distância pequena em relação ao seu tamanho. A obtenção de um campo elétrico uniforme é importante não só para a tecnologia, mas também para a ciência. Muitos experimentos utilizam campos uniformes, entre eles os de Milkman, que determinou a carga do elétron. Tá? Considere o equipamento usado por Millikan, representado acima. As placas são dispostas a uma distância de 6 vezes 10 a menos 2 metros e submetidas a uma diferença de potencial de 90 volts, gerando um campo elétrico com sentido para cima. Adote essas condições uma pequena gota eletrizada de massa 5 vezes 10 a menos 6 kg, quando colocar entre as placas, permanece em repouso. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nas condições, calcule, atentando-se às unidades dadas e pedidas, as potências de 10 usadas. O módulo, então, a primeira coisa que ele pede, o módulo do campo elétrico entre as placas. Então, simbora.
Então, a primeira coisa que a gente vai entender, a gente vai lembrar da fórmula do campo elétrico, certo? O campo elétrico é igual a U, tá? Que é a contagem de volts sobre a distância. Então, portanto, isso vai ser igual a 90 sobre a distância dada, que foi 6 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa conta, a gente tem que é 1.500 ou 15 vezes 10 ao quadrado, ok? Facinha primeiro, ok? Então, bora pro B. Para o B, aí a gente vai ter que entender o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que entender com que tipo de carga que a gente está lidando. Então, o que eu vou desenhar aqui para vocês? Eu vou desenhar para vocês justamente o experimento, certo? Duas placas e uma carguinha aqui. Uma carga aqui, certo? Positivo, 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 negativo, 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 negativo. Então, ele diz o quê? Que essa experiência foi necessária para descobrir o quê? O próton. Então, seria o quê? Seria o valor positivo. Então, a carga teria um peso para baixo e teria uma força elétrica para cima, certo? Essa é a situação que a gente está esboçando. Uma distância que a gente achou agora que é 6, certo? 6 centímetros. E, dado no exercício, perdão, e o campo elétrico tem a força para cima, certo? Então, seguindo isso, se tem para cima e para cima, a carga tem que ser o quê? Positiva, ok? Então, a gente sabe já a primeira parte da resposta, que é o quê? Positiva é a carga. Agora, qual que é o valor dessa carga? Então, a gente vai ter que... qual que é o valor de carga dessa carga? Então, a gente vai ter o quê? Força elétrica é igual a peso, nesse caso. Você está vendo aqui pelo que eu esbocei? Então, Q vezes E é igual a massa vezes G. O Q a gente não sabe, o E a gente descobriu na letra A, certo? É igual a massa, que é 5 vezes 10 a menos 6 vezes 10. Portanto, Q vezes 15 vezes 10 ao quadrado é igual a 10 a 5 vezes 10 a menos 5. Então, Q, portanto, é igual a 33 vezes 10 a menos 9. Ok? Então, essas seriam as respostas da B e da C. Agora, da A e da B, perdão. Agora vamos para C. Para C, tendo isso em mente, ele pergunta justamente o que, pessoal? Ele pergunta se uma outra partícula carregada por 3, tá? Com 3 unidades, parte de uma placa positiva e chega à placa negativa. O trabalho da força elétrica nesse deslocamento vale. Então, qual que é a forma do trabalho? Trabalho de uma força elétrica é igual ao valor dessa nova carga vezes o U. Então, seria o quê? O valor dessa carga é 3 vezes 10 a menos quanto, pessoal? A menos 6, tá? Por quê? Porque é quanto vale esse valorzinho aqui, tá? Então, seria justamente isso. Seria 3 vezes 10 a menos 6 vezes a voltagem entre as placas, que no caso é 90. Então, fazendo essa continha aqui, dá 270 vezes 10 a menos 6 Joule. Ok? Essa seria a resposta da C. Bora então para o quinto problema, que é um problema mais demonstrativo, mais teórico. Deixa eu apagar essa luzinha aqui e vamos embora. Bom, observa essa figura a seguir. Ela representa 4 partículas eletrizadas, numeradas de 1 a 4, fixas nos vértices de um quadro. O sinal das cargas está representado na imagem e o módulo de cada uma é Q1 é igual a Q4, certo? Igual a 7 coulomb, e Q2 é igual a Q3 igual a 14 coulomb. No centro do quadrado, vai colocar uma partícula com carga negativa. Então, ele quer saber qual é o vetor que representa o campo elétrico resultante no centro do quadrado e qual é o vetor que representa a força eletrostática resultante agindo sobre a carga. Tá, então a gente vai ter o seguinte, vamos lá desenhar essa situação. A gente tem uma carguinha aqui negativa, certo? Aí tem uma carga aqui positiva, outra carga positiva e uma carga negativa, certo? E aqui uma carga negativa no meio, que é a Qzinha. Então, o que a gente vai entender? Então, qual que é a força elétrica resultante? A gente sabe que aqui, a força elétrica que vai estar aqui vai ser justamente... vai ser de repulsão, então não vai ter aqui. A única de atração vai ser entre as próprias negativas. Então, a gente vai acabar tendo o seguinte, a gente vai acabar tendo a negativa aqui, certo? Então, vindo para cima, aqui, e vindo para o lado, certo? Que são justamente para onde estão aqui e aqui, nas carguinhas, certo? Então, fazendo aqui a resultante, né? Porque eu não tenho uma regra específica, a gente vai achar justamente um valor aqui. Esse valor, esse sentido, vai ser o sentido da resultante aqui, tá? Esse aqui vai ser o campo elétrico resultante, tá? Agora, o outro lado vai representar
o oposto, certo? Então, o valor justamente do campo elétrico resultante é o valor H, certo? Que nem a gente acabou de fazer aqui pelo desmembramento de vetores. E o valor da força eletrostática vai ser o valor contrário a esse. Então, seria o valor D de dado, ok? Então, esse aqui foi a faixa dos exercícios. Agora, vamos para os experimentos realizados nesse bimestre. Vimos como é possível levitar um pequeno pedaço de papel de alumínio usando um bastão após eletrizá-los. Na imagem a seguir, foi proposto um modelo bastante simplificado para explicar esse fenômeno, em que os corpos são representados com cargas pontiformes. Esse modelo considera que o bastão esteja com uma carga de menos 80 coulombs e o papel alumínio de massa 400 vezes 10 a menos 6 esteja em equilíbrio a uma distância de 15 centímetros acima do bastão. A carga do papel alumínio deve ser, portanto, D. Ok, então ele justamente pede qual que é o valor dessa carga. Então, como é que a gente faria isso? Ele diz especificamente que está em equilíbrio. Então, a força elétrica, nesse caso, pessoal, tem que ser igual ao peso desse bastão. Então, o K vezes Q vezes o Qzinho, que é a fórmula sobre D ao quadrado, que é a fórmula da força elétrica, é igual a massa vezes aceleração da gravidade. Portanto, 9 vezes 10 a nona, vezes 80, vezes 10 a menos 9, vezes Qzinho, sobre a distância, que é 15, né? 0,15, nesse caso aqui ao quadrado, é igual a 400 vezes 10 a menos 6 vezes 10. Fazendo essa continha, a gente conta que a carga é de 125 MC, ok? Então, simplesmente utilizando a premissa do equilíbrio e substituindo na fórmula, ok? Bora para o sétimo. Recentemente, com a descoberta de novas luas de Saturno, esse planeta ultrapassou Júpiter como planeta com mais satélites naturais do sistema solar. Jápeto, terceira maior lua de Saturno, possui um raio orbital de aproximadamente 3.600 vezes 10 ao cubo quilômetros e período orbital de cerca de 80 dias. A exploração de Saturno foi feita por sondas não tripuladas, sendo a missão mais recente da sonda Cassini, que orbitou esse planeta de 2004 a 2017, ok? Suponha que essa sonda, durante algum intervalo, orbitou Saturno com um raio orbital de 500 vezes 10 a terceira quilômetros. Nessas condições, quanto tempo ela leva para realizar uma volta completa ao redor desse planeta? Ok. Então, isso aqui a gente tem que lembrar do quê? Da terceira lei de Kepler, dos raios orbitais. Então, o que a gente vai ter que lembrar? Da terceira lei, simplesmente. Então, vai ser o quê? Vai ser o período, ou seja, o tempo, ao quadrado de Júpiter sobre o raio ao cubo de Júpiter, que é igual ao tempo ao quadrado da Lua sobre o raio ao cubo dessa também do Lua, tá? Então, o que a gente vai ter que lembrar? 80 ao quadrado, que é o valor do período que ele deu, sobre 36 ao cubo, que é o também valor do raio, sobre TC ao quadrado, sobre o valor do raio, no caso aqui era 5 ao cubo. Então, fazendo essa continha, a gente vai achar que TC é aproximadamente 41 dias, ok? Então, mais uma vez, esse aqui foi um exercício bem simplesinho, para que a gente consiga entender como se aplica, de fato, a lei de Kepler, ok? Também recomendo que vocês repassem a primeira e a segunda leis também. Então, vamos para o último aqui. O último exercício é bem bacana. Duas partículas carregadas interagem entre si com uma força eletrostática repulsiva, tá? Então, a gente já sabe que a força aqui vai ser de repulsão, porque já está dito no exercício, de módulo 752N. Se dobrarmos as distâncias entre elas, quintuplicaremos a carga de uma delas, diminuiremos pela metade a carga de outra. Invertendo os sinais das cargas das duas partículas, que características a força de interação teriam entre elas? Tá, então ele diz que os sinais, pessoal, aqui são invertidos. Então, a gente vai ter uma situação aqui assim, ó, menos e mais, uma força aqui, o quê? De atração, certo? Ele está especificado no problema, Qzinho e Qzão, cargas diferentes. Então, a gente vai ter aqui a distância. Então, a força elétrica, ele diz, qual que é a fórmula da força elétrica? É essa fórmula aqui, tá? Ele diz que a força elétrica, nesse caso, é quanto? Nesse caso aqui são, perdão, não são, acho que não são 800, são 752 newtons, certo? Então, vamos aqui voltar, 752 newtons. Essa é a primeira coisa que ele diz. Agora, vamos pensar nas informações que ele deu para a gente. Esse problema é bem clássico. Então, ele diz que se a gente, por exemplo, quintuplicar, se a gente dobrar a distância, vai quintuplicar
o valor dessa carga. Então, a gente vai chamar, vamos supor que o que vai quintuplicar é o Qzão. Então, vai ficar 5 Qzão, certo? Então, o Qzinho vai ser reduzido pela metade, porque ele diz isso no exercício, e a distância, que nem eu já tinha falado antes, ela vai o quê? Ela vai dobrar. Então, a gente vai ter isso aqui, nessa formuleta aqui. Então, como é que a gente ficaria isso? Então, a força-linha seria o K vezes 5Q, vezes Qzinho sobre 2, sobre a distância ao quadrado. No caso, a gente dobraria a distância, então seria 2D ao quadrado. Então, fazendo essa continha aqui, fica 5 oitavos, né, colocando evidência, vezes K, vezes Qzinho, tá? Qzão vezes Qzinho sobre a distância ao quadrado, certo, pessoal? Eu estou colocando somente evidência. Então, mas esse valor aqui, Fred, a gente já sabe, na verdade, já sabe, tá? Esse valor é 752, portanto, é simplesmente fazer 5 oitavos vezes 752. Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar o valor de 470, ok? Então, o módulo aqui seria de 470 newtons e seria de repulsão, tá? Nesse caso aqui. Então, seria de 470, ok? Então, pessoal, essa aqui foi a revisão com o Fred, uma revisão bem curtinha, porque a prova de física é, de fato, um pouco mais trabalhosa do que as outras. Então, eu quero deixar vocês muito carregadas. Então, eu só retomei algumas coisas interessantes. Recomendo que vocês ainda façam os exercícios da apostila. Tem vários bacanas que se tratam especificamente desse assunto. Então, uma tomada boa da matéria aqui, bem rapidinha. Espero que eu tenha ajudado no estudo de vocês para essa prova. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários ou passar uma mensagem para mim. Beleza? Então, deem like e compartilhem o vídeo e boas provas e boas férias a todos.